começou com uma revelação. E esta revelação, ela está inserida em Mateus capítulo de número 16, em Cesareia de Filipe. Você conhece a história bíblica. Jesus Cristo está com os seus discípulos naquela localidade, quando ele pergunta para eles a seguinte coisa: o que dizem os homens aí fora ser o Filho do Homem? Então a Bíblia diz que os discípulos começam a dizer: mestre, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é algum profeta que ressuscitou. Então Jesus Cristo, quando ouve aquilo que as pessoas de fora diziam a respeito, pensavam a respeito dele, Jesus se volta para os de dentro. Jesus se volta para aqueles que andavam com ele. Jesus se volta para aqueles que conviviam com ele. Jesus se volta para aqueles que andavam com ele. Jesus se volta para aqueles que dormiam com ele. Jesus se volta para aqueles que tinham intimidade, uma amizade com ele, e lhes pergunta: e vós, o que dizeis que eu sou? Então a Bíblia diz que Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus Cristo profere a sentença da revelação e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foste carne nem sangue que te revelou quem sou eu, mas foi meu Pai que está nos céus. O que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos é que as pessoas que não conhecem Jesus, é que as pessoas que não caminham com Jesus, é que as pessoas que não têm um relacionamento com Jesus, é que as pessoas que não aprendem de Jesus, é que as pessoas que estão do lado de fora e não do lado de dentro, conhecem Jesus por tradição, conhecem Jesus por ouvir falar. Mas nós que andamos com Jesus, que comemos com Jesus, que temos comunhão com Jesus, que temos aliança com Jesus, que temos vida com Jesus, que andamos com Jesus, conhecemos Jesus por revelação divina. Quem conhece Jesus por revelação divina? Mas tem gente nesta noite que só conhece Jesus por tradição, recebeu a tradição dos seus pais, só conhece Jesus porque ouviu alguém falar, só conhece Jesus superficialmente. Mas nesta noite o Espírito Santo quer revelar as profundezas de Cristo. Nesta noite o Espírito Santo quer te mostrar quem é Ele, quer te mostrar o que Ele fez para a tua vida, quer te mostrar quais são os benefícios daquilo que Ele providenciou para você na cruz do Calvário. Nesta noite o Espírito Santo quer manifestar a glória daquele que na cruz do Calvário morreu por mim e por ti para nos dar vida eterna. Porque quem não tem o conhecimento de quem é Jesus, ele vive oprimido. Quem não tem o conhecimento de quem é Jesus, ele se suicida, dependendo da situação que ele está vivendo. Quem não tem o conhecimento de quem é Jesus, a esperança dele é a última que morre. Quem não tem o conhecimento de quem é Jesus, ele retrocede. Quem não tem o conhecimento de quem é Jesus, ele fica prostrado. Quem não tem o conhecimento de quem é Jesus, ele entra em depressão. Mas nesta noite, Jesus, pelo Espírito Santo que está com a igreja, ele te diz nesta noite aquilo que está escrito em Mateus no capítulo 11:
pecados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, que é suave, e aprendei de mim, porque quando você aprender de mim, alívio para a tua alma, refrigério para a tua alma virá. Glória a Deus. Tudo começou pela revelação de quem era Jesus. Porque a partir do momento que foi revelado quem era Jesus, a caravana começou a focar Jerusalém. Porque é impossível que o crente que passa a conhecer quem verdadeiramente é Jesus, é impossível ele não começar a almejar e desejar a Jerusalém de cima. É impossível ele não se desprender dos embaraços desta vida. É impossível ele não focar as coisas que não se vê. É impossível ele não focar as coisas eternas. É impossível ele não focar as coisas de cima. É impossível ele não focar as coisas celestiais. Então deixa eu ver, quem é aqui verdadeiramente que conhece a Jesus? Porque se você conhece a Jesus, teu alvo é Jerusalém. Olha aqui. Então Jesus, particularmente Jesus, porque esta Jerusalém que Jesus focou, entendeu? Era o propósito só para com ele. Mas eu estou falando da Jerusalém que é de cima, que é a mãe de todos, a celestial, que é o foco, o propósito de todo crente salvo em Jesus. Ele começa a dizer que convinha ir para lá. E lá ele iria padecer. Lá ele iria sofrer. Lá ele iria ser maltratado, desprezado, vituperado pelos anciões e os principais dos sacerdotes do povo. É isso que ele começa a dizer. Aí Pedro, que foi usado pelo Espírito Santo na revelação, a Bíblia diz que ele toma Jesus à parte e se acha no direito de repreender o mestre. E dizendo: tem compaixão de ti, isto não te sucederá, mestre. Isto não acontecerá, mestre. Mas Pedro não falou como consolo, falou repreendendo, como que dizendo: tem compaixão de ti, rapaz. Está pensando o quê? Sofrer? Tu está enganado? Padecer? Que é isso de padecer? Tu és um Cristo. Larga disso de mão. Se você pegar do versículo 13, ou porque não dizer, do versículo 16, do capítulo 16, até o versículo 21, você vai ver a doutrina cristocêntrica inserida aqui. Você vai ver a base que a igreja está fundada. Você vai ver que aqui fala da revelação divina de Jesus. Aqui fala do sofrimento de Jesus por nós. Aqui fala da sua morte e da sua ressurreição. E aqui também tem a revelação do foco de todo aquele que abraça a doutrina cristocêntrica, que é seguir a Jesus, uma Jerusalém celestial. Vai ver tudo aqui. E essa doutrina predominou muito tempo no seio da igreja. Mas só que de umas décadas para cá, Satanás, que usou Pedro, ele quer implantar na igreja outra doutrina. A doutrina da teologia da prosperidade, aonde diz que o crente não pode padecer, aonde diz que o crente não pode sofrer, aonde diz que o crente não pode ficar desempregado, aonde diz que o crente não pode ficar enfermo. Esta doutrina, quem está por ela é aquele que estava por trás de Pedro, Satanás. Sofrer, para com isto. Teu Deus é o Deus do ouro e da prata. Porta fechada, para com isto. Ele abre porta onde não tem porta. Inferno, para com isto.
Mas nesta noite eu quero te dizer, as portas estão fechadas, continue almejando Jerusalém celestial. Está enfermo, continue almejando Jerusalém celestial. Está sofrendo, continue almejando Jerusalém celestial. Está com um problema sério, continue almejando Jerusalém celestial. Está com um problema financeiro, continue almejando Jerusalém celestial. Porque você tem que entender e compreender o que Paulo disse. Tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada a nós na Jerusalém celestial. Aleluia! É verdade. Aí Jesus diz: como que é? Para trás de mim, Satanás! Oh, aleluia! Para trás de mim! Pedro fica, mas você para trás de mim! Porque tu não cogita das coisas de Deus, só dos homens. Jesus está falando, tu não foca as coisas de Deus, só foca as coisas do homem. Para trás de mim, porque eu tenho um alvo a seguir. Para trás de mim, porque eu foquei em algo. Para trás de mim, Deus amado. Aleluia. porque se você ir para trás de mim, você vai ver que tem uma multidão me seguindo. Eita. Glória a Deus. Para trás de mim, você vai ver que tem um exército com a sua cruz seguindo após mim. Então para trás de mim, porque eles vão te atropelar, porque nada vai parar as marchas dele para Jerusalém. Nada, Satanás. Aleluia! Aleluia! Aí a Bíblia diz, nesse mesmo contexto, versículo 28, Jesus Cristo disse: em verdade eu vos digo, que há alguns aqui, entre aqueles que estavam ali, dos quais que estão aqui, não provarão a morte, até que virem o Filho do Homem no seu reino. Jesus falou: tem algum entre vocês que não vão morrer, até que vejam o Filho do Homem vindo em glória, vindo em poder, vindo em majestade no seu reino. E isto viram no Monte Tabor, na sequência. Isto viram na outra revelação, na sequência. Agora há pouco Jesus estava falando que ele ia ser abandonado, escarnecido, padecer, sofrer, apanhar. Mas aqui ele está dizendo: tem pessoas aqui que não morrerão até verem o Filho do Homem no seu trono, na sua glória, em poder e majestade. Sabe por quê? Porque o abandono que Jesus sofreu não tirou ele do trono. O vitupério que Jesus sofreu não tirou ele do trono. Os escárnios que Jesus sofreu não tiraram ele do trono. Oh, aleluia! Os falsos testemunhos que ele foi vítima não tiraram ele do trono. As calúnias não tiraram ele do trono. Os açoites não tiraram ele do trono. As cuspidas na sua cara não tiraram ele do trono. Porque o nosso Jesus, ele reina até na cruz. Sabe por quê, irmão? Porque os sofrimentos desta vida não tira você daquilo que Deus tem já te posto desde que você entregou a vida para Ele. Os sofrimentos, as mazelas, as aflições não tem poder de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pode me prova, luta, adversidade, mas em todas estas coisas você é mais do que vencedor. Não tira! Não tira! E aconteceu a glória no Monte Tabor. E a Bíblia diz,
no versículo 3, que em meio à glória, em meio ao poder, à majestade que se manifestou ali, versículo 3, e apareceram Moisés e Elias. Quem? Moisés e Elias. Moisés e Elias. Falando com ele. E o que é que eles estavam falando com Jesus? Aqui não diz, mas em Lucas, no capítulo 9, versículo 30 e 31 diz. A Bíblia diz que eles apareceram em glória, falando com Jesus a respeito da sua morte, a qual se daria em Jerusalém. Era como se eles estivessem dizendo: não pare, Aleluia. não desista. Aleluia, Deus. O açoite vai descer, mas faz parte. O sangue vai jorrar, mas faz parte. Deus, Vai ser cuspido, mas faz parte. O sofrimento vai ser grande, mas faz parte. Oh, aleluia! Porque se a palavra do diabo para você nesta noite é para você parar, é para você desistir, é para você abandonar a igreja, é para você largar a mão do arado, é para você ficar à beira do caminho, prostrado, cabisbaixo, desanimado, é para você não continuar marchando, é para você se desviar, é para você não vir cultuar, é para você não cooperar mais, é para você não trabalhar mais, é para você não fazer a obra mais. Se a palavra do diabo para você é esta, a palavra de Deus através de Moisés e Elias para você, não pare, continue marchando, continue caminhando, vá em frente. Toca assim no teu irmão e se diga para ele: não pare, meu irmão, Jerusalém está ali na frente. Não pare, não pare, não pare, não pare. Está sofrendo, faz parte. As portas estão fechadas, faz parte. Oh, meu irmão, não pare. Olha para Jerusalém. Jerusalém está logo ali, ó. Descendo. Jerusalém que desce, descendo. Oh, aleluia. Não pare. Aleluia. E a Bíblia diz, neste mesmo contexto, que quando Jesus desce deste monte, ele firma um propósito. E este propósito nós lemos Lucas capítulo de número 9, versículo 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, aconteceu que, completando os dias para ele voltar para os céus, aconteceu que, completando os dias para ele ser assunto de novo a sua glória, o que aconteceu? Manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Lá em Mateus 16, ele falou desse propósito, mas depois que ele desceu do monte, ele firmou este propósito. Porque talvez até hoje você só tenha falado do seu propósito de ir para Jerusalém, mas nesta noite o Espírito quer que você firme este propósito. Ramaya seke meneia sou, danu candaraya serramaya sou. Firma este propósito de ir para Jerusalém, porque se você firmar o propósito de ir para Jerusalém, você vai ouvir o que Deus disse para Daniel quando você estiver nas suas horas de aflição, de angústia, de porta fechada, de leito de enfermidade. Mas tu, Daniel, vai até o fim. Eu estou contigo. Firma o propósito.
uma coisa. Quando Jesus firmou esse propósito, ele mandou os mensageiros até a aldeia dos samaritanos, para que lhe preparassem pouso em alguma casa. Mas a Bíblia diz, no versículo de número, e é forte, irmãos, versículo de número 53, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. Porque quando você parar só de falar do propósito e firmar o propósito, tenha certeza, vai ter pessoas que não mais vão te receber. Bendito é teu nome, meu Deus. Nem todos vão te abraçar. Santo Deus. Nem todos mais vão te aceitar. Vais perder amigos. Vais perder amigas. Vais perder dinheiro. Vais perder oportunidades. Aleluia. Mas perca isto, mas não perca o foco. Perca isto, mas não perca a tua salvação. Perca isto, mas não perca a tua entrada em Jerusalém celestial. Porque tudo aqui é passageiro. Os falsos, os lobos, os podres vão te deixar de lado, mas os verdadeiros vão te acompanhar. Vamos a Jerusalém! Vamos a Jerusalém! Cheia. Quantos aqui não perderam a amizade depois que aceitaram a Jesus? Quantos aqui não perderam a amizade depois que firmaram o propósito? Amizade e outras coisas, não importa. Teu nome está escrito lá em cima, não importa. Teu lugar é preparado para você lá em cima, não importa. Deus te espera, não te abandona. Firma o propósito. E ele foi rumo a Jerusalém. E agora, só que até chegar em Jerusalém tinha um caminhar. E como é que Jesus caminhava rumo a Jerusalém? A Bíblia diz, versículo 22 do capítulo 13: e percorria as cidades e as aldeias, e percorria as sedes e as congregações, e percorria as congregações, os pontos de culto, e percorria a casa dos irmãos ricos e a casa dos irmãos pobres, e percorria as cidades e as aldeias, primeiro ensinando. O caminhar dele era assim: aonde ele entrava, ensinava o Evangelho. Aonde ele entrava, pregava a palavra de Deus. Aonde ele entrava, ele dava testemunho do reino dos céus. O caminhar dele era ensinando, era pregando, anunciando a palavra e o Evangelho de Deus. Entrava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, caminhando para Jerusalém. Só isso? Não. Olha o que diz o versículo 31 ao versículo 33. Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus, dizendo-lhe: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu ele: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e ao terceiro dia sou consumado. Porque importa caminhar hoje e amanhã, para que não suceda que nenhum profeta morra fora de Jerusalém. Além de caminhar ensinando, ele caminhava dando prejuízo para Satanás, expulsando demônios, curando enfermos. O caminhar dele não era parado, estagnado. O caminhar dele, para quem estava na mensagem de hoje, era um caminhar de quem está vivendo a realidade do reino dos céus, né?
Porque o reino dos céus é momento de nós caminharmos como Jesus, pregando, evangelizando, anunciando, expulsando demônio, curando enfermo, entronizando Jesus por onde a gente passa. Só que em meio ao caminhar dele, e nós entendemos pelo texto que ele estava na Judéia, e Jerusalém estava nesta região, na Judéia, capital da Judéia, que é Judá. E quem é que reinava lá? Arqueleu, filho de Herodes, aquele que mandou matar todos os inocentes. E ele dá um recado para Jesus através dos fariseus: sai-te daqui, porque eu vou te matar. Calma aí, Jesus estava ali, ó, chegando em Jerusalém, caminhando rumo ao seu propósito, rumo àquilo que ele tinha proposto no seu coração, no seu espírito, na sua alma. Aí vem uma raposa querer tirar ele do caminho, querer tirar ele do propósito, querer tirar ele do alvo que ele firmou, dizendo: retira-te, sai da Judéia, volta para Galileia, porque Herodes quer matar-te. Jesus falou: ó, dizei àquela raposa que eu não saio, dizei àquela raposa que eu não volto para trás, dizei àquela raposa que eu não desisto do meu propósito. Oh, aleluia! Toda vez que vier alguém enviado das trevas, meu irmão, no intuito de tirar você do teu propósito, do teu caminho, da tua revelação, diga: sai daqui, raposa, eu tenho fogo e não volta atrás, não temas ameaças. Jesus está indo, a grande multidão com ele, para a gente encerrar. E aquela grande multidão só sabia falar de uma coisa: das maravilhas que Jesus operava. Só falavam das curas, das multiplicações de pães e peixes. Oh, aleluia! De Jesus acalmar a tempestade, de andar sobre as águas, da ressurreição. Só sabiam falar dos milagres, dos prodígios, das maravilhas de Jesus. Davam glória a Ele por isso. Mas em meio a este comentário, em meio à glorificação por causa disto, a Bíblia diz, versículo 23, ele disse: Senhor, são poucos os que se salvam. Ou seja, em meio ao conversar, ao comentar e ao adorar daquilo que Jesus fez no âmbito físico, alguém em meio à multidão perguntou sobre a sua salvação. Porque nós perguntamos sobre muitas coisas para Jesus, quando as portas vão se abrir, quando eu vou ser curado desta enfermidade, oh, aleluia, quando o Senhor vai me exaltar, quando o Senhor vai tornar meu nome conhecido. Mas nesta noite o Espírito Santo nos convida a perguntar sobre a nossa salvação. Se nós estamos preparados para ela. Oh, aleluia! Você que entrou aqui nesta noite, pergunta por muitas coisas aí fora, pergunta por namorado, por namorada, pergunta por shows, por balada, mas nesta noite o Espírito está dizendo: pergunta pela tua alma, para onde ela vai? Sem mim não vai a lugar nenhum! Pergunta pela tua salvação! Porque nos dias que estamos vivendo são poucos que perguntam. Santo Deus! E eu te digo nesta noite, você que tem orado, você que tem pedido, você que tem buscado algo da parte de Deus, talvez Jesus não respondeu você ainda, porque Ele responde segundo a vontade dEle. Mas só que esta pessoa não ficou sem resposta quando ela perguntou sobre a sua salvação. Sabe por quê? Porque quem pergunta sobre salvação não fica sem resposta. Porque a vontade de Deus é que todos se salvem.
E as portas estão abertas para você nesta noite. A salvação está do teu lado, na tua boca, no teu coração, a saber, se confessares Jesus como Senhor e no teu coração crede que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, será salvo. É pela fé você entra na caminhada e começa a caminhar rumo a Jerusalém, como a igreja, mas para isso se volte para Ele, pergunta da tua salvação. Porfiar, se você ir em Gálatas 5, é obra da carne. Mas Jesus disse: porfiai. Sabe por quê? Porque quando o assunto é a tua salvação, você tem que contender mesmo. Quando o assunto é com a tua salvação, você tem que lutar mesmo. Quando o assunto é a tua salvação, você tem que batalhar mesmo. Não contra teu irmão, mas contra você mesmo e contra principados e potestades. Não contra teu irmão, mas contra aquilo que nós não vemos. Não contra teu irmão, mas contra as vozes infernais da maldade. Contra o velho homem, contra a velha natureza, contra a carne, contra isso você tem que contender, pelejar, lutar para você ser vitorioso na caminhada. Contenda pela tua salvação. Porfiai. Ele diz por entrar. Se ele disse por entrar, é porque a porta está aberta. Só não entra. A porta está aberta, mas Jesus dá uma sentença. Mas são poucos os que entram por ela. Por quê? Porque a porta é estreita. Porque a porta é estreita. Mateus capítulo de número 7, versículo 13 em diante. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que a encontram. Olha aqui, por este versículo eu entendo que Jesus não quer quantidade. E se ele quisesse quantidade, ele dizia que largo e espaçosa é a porta, o caminho que conduz à vida. Mas ele diz que apertada é a porta e estreito o caminho que conduz à vida. Por quê? Porque ele não quer quantidade, ele quer qualidade. O céu espera crentes de qualidade, moral, qualidade, espiritual, qualidade, ministerial, qualidade, relacional, qualidade, comunhão, qualidade. O céu não espera ninguém de qualquer jeito. O céu espera uma igreja de qualidade, como eu e você, que estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. Mas a porta é estreita. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. A porta é estreita e o caminho apertado. Porque depois que passar pela porta estreita, continue com o caminho apertado. Porfiai por entrar pela porta, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Aí ele vai fazer uma parábola de si mesmo. Ele diz: quando o pai de família se levantar. Olha aqui, Jesus está sentado na glória, na plenitude dos tempos. Ele se levanta do seu trono, ele desce, se faz na forma de servo, na forma de homem, vive o seu ministério na forma de servo, na forma de homem,
nos últimos dias sofre como servo, sofre como homem, obediente até a morte, e morte de cruz, ao terceiro dia ressuscita. No espaço de 40 dias da prova infalível da sua ressurreição, ali no Monte das Oliveiras, ele é assunto aos céus. A Bíblia diz que uma nuvem cobre, ele adentra no céu, e quando adentra no céu, ele se aceita à destra de Deus. Ele está sentado lá como sumo sacerdote intercedendo por nós. Mas a Bíblia diz que quando o pai de família se levantar, vai ser para fechar a porta. Oh, aleluia. Quem está dentro está. Quem está dentro, amém. Quem está dentro, glória a Deus e aleluia. Quem está dentro é só gozo. Mas quem está fora, ora cheias, tu está do lado de dentro ou do lado de fora nesta noite. Não estou falando da igreja física, estou falando da igreja espiritual, casa espiritual do pai de família. Hoje ele está sentado esperando você entrar, mas ele vai se levantar e fechar as portas. Entra para dentro hoje. Quando ele fechar as portas, ele vai aparecer desviado, vai aparecer simpatizante da igreja, amigo dos crentes, e vai bater na porta. Abre-nos a porta. E ele vai dizer: não vos conheço. Aí eles vão dizer: Senhor, temos comido e bebido na tua presença. Ô meu irmão, comer e beber na presença de Deus, qualquer um come e bebe. Agora, comer e beber com a presença dele é só quem está dentro da casa. Comer e beber na presença, até o mais ímpio come e bebe, porque ele é onipresente, está em todo lugar. Mas com a presença é só aquele lavado e remido pelo sangue de Jesus que está dentro da casa. Comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. É aqui que está o perigo. É ensinado nas nossas ruas, não é ensinado dentro da casa, é ensinado nas nossas ruas. Fato de que esses que estavam batendo na porta estavam do lado de fora, gostavam de ouvir os ensinamentos, mas do lado de fora. Gostavam de ouvir os louvores, mas estavam do lado de fora. Buscavam uma cura, mas estavam do lado de fora. Buscavam uma vitória financeira, mas queriam permanecer do lado de fora. Gostavam de ouvir os evangelismos, mas não queriam entrar para dentro, queriam ficar do lado de fora. Meu irmão, você talvez goste do evangelho, talvez você goste de ouvir pregações, louvores, até dizima na casa do Senhor, mas está ainda do lado de fora, não fez uma aliança com o dono da casa. Ô meu irmão, você está perdendo tempo, a porta vai fechar e você vai ficar do lado de fora. Hoje é noite de entrar para dentro, hoje é noite de receber perdão e salvação da tua alma, meu amigo. Aleluia. 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 Mas eles vão insistir para a gente encerrar. Aleluia. Senhor, abre-nos a porta. E Jesus vai responder de novo: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Os de fora, Jesus vai falar: não vos conheço. Mas para os de dentro, Jesus vai falar: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para os que estão do lado de fora, a Bíblia diz que haverá choro. Mas para os que estão do lado de dentro,
A Bíblia diz em Apocalipse 21 que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Porque não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais decepção, não haverá mais traição, não haverá mais aflição, não haverá mais nada disso. Jesus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Era como se nós chegar lá e ele vir com o lenço da graça e começar a enxugar. Oh, meu filho, sofreu muito lá, padeceu muito lá, meu filho, mas eis aqui eu enxugo as tuas lágrimas. Possui por herança o reino que te está preparado. Aqui não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. É só gozo, é só alegria, é só vitória. Receba esta convicção agora. Cadê o salvo? Cadê o salvo? Espírito Santo, renova a alegria da salvação, a alegria da salvação, a esperança, renova! Cruz de fora, ranger de dente. Aleluia! A dor vai ser tão grande que eles não vão ter força nem para clamar, só ranger os dentes. Mas para os de dentro, Apocalipse 19, a nossa boca se abrirá e entonaremos este cântico. Eis que tudo está preparado e já a sua noiva se preparou. Vinde para as bodas do Cordeiro e dê-lhe glória e honra e louvor e adoração àquele que vive e reina para todo sempre. Vai ser lá, mas desde já vamos ensaiar. Abre a tua boca e diga glória. Amém. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Aleluia! Abençoa a tua igreja. Aqui tem crente triste, desanimado, cabisbaixo. Receba uma unção nova, uma unção fresca. O céu te espera. É realidade. Liberaia som, liberaia sonho. É passageiro, vai passar. O céu te espera. Ninguém rouba de você. Convido a igreja a se pôr de pé louvando a Deus, exaltando ao Senhor. Olha aqui, lá vai ter uma mesa grande, Aleluia! mas só para quem está dentro. Santo Deus! E a Bíblia diz que os que estão fora irão ver no reino dos céus Aleluia! Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas sentados com Cristo nesta mesa. Os santos do Antigo Testamento. Mas aí a Bíblia diz no versículo 29: e virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E virão de Anapus, e virão de Altamira, e virão de Brasil Novo, e virão do Pará, e virão
virão do Rio de Janeiro, e virão de Camboriú, e virão de Belo Horizonte, e virão do Maranhão, e virão do Piauí, e virão do Brasil, e virão da África, e virão dos Estados Unidos, e virão da congregação Porta das Ovelhas, e assentar-se-ão. Amém! São com Jesus também! Diga para teu irmão, há uma cadeira te esperando nesta mesa. Dê valor a ela, dê valor a ela, dê valor